pegando aqui minha flauta, Matheus, sabe o que eu tava pensando? Se Krishna, sabe, Shri Krishna, Mahavatar Krishna, ou Patanjali, ou Vyasa, ou Vasishta, ou Yajnavalkya, ou qualquer um desses grandes mestres, desse uma olhada no que virou o yoga e no que chamam de Tantra, e no que chamam de Kundalini, e no que chamam de chakras, hoje, como é que será que o Krishna reagiria? Então, para você que quer saber o que, afinal de contas, é essa grande energia serpentina que circunda no universo e está instalada no nosso corpo, Maha Kundalini, e por que eu falo Kundalini como se eu tivesse uma batata na boca? Fique aí depois da vinheta, porque a gente vai te explicar os caminhos e meandros dessa grande sabedoria dos yogis, e sim, e que é propriedade e saber da antiga Índia, e que tem o potencial de nos despertar para além dos nossos mais inimagináveis e belos sonhos, mas que o nosso mercado espiritualoide, esquizotérico, gratiloser, transformou numa pasticha maluca e perigosa. E não, esse vídeo não é só uma promoção das tradições que eu acredito e sigo, mas é um aviso para você conhecer o verdadeiro caminho do despertar espiritual, que foge bastante de todos esses estereótipos que estão no mercado e que, diferente do que se coloca, mostra para nós como nos tornarmos livres dos nossos condicionamentos. Mas olha, o que eu vou te passar é um caminho que leva a vida inteira. Se você quer saber de fato o que é Kundalini, segundo quem inventou esse conhecimento, fica aqui comigo. Se você, zangadinho, zangadinha, tá dizendo, mas eu fiz o despertar da Kundalini no workshop esse final de semana, o coach magnético botou a mão em mim, eu me tremeliquei inteiro, como você tá dizendo que isso é mentira? Respira fundo, Cotil. Eu vou te dar fontes e caminhos para você desenvolver um conhecimento consistente a respeito dessa sabedoria, e aí depois você tira suas conclusões e a gente desenvolve um caminho a partir do diálogo e do entendimento. Pode ser? Combinados? Vamos junto! Seja bem-vindo, bem-vinda, vem, seja você quem for, nossa casa não é lugar de desespero, como diria Mevlana Jalaluddin Rumi. Aqui a gente fala de revolução de si, esse caminho para nos tornarmos hoje melhor do que nós fomos ontem, amanhã melhor do que nós somos hoje, através disso que a gente chama de yoga. Pois é, diferente do que a gente está acostumado a pensar, yoga não é ginástica, yoga não é uma coisa exótica trazida do Oriente para a gente, sei lá, respirar melhor e diminuir o estresse. Yoga não é esse monte de posturas e esse jeito de viver com um monte de gadgets e adereços e tapetinhos e roupas coladas no corpo. Yoga é uma filosofia de vida. E lá atrás, quando começou, quem praticava mesmo isso e continuava pertencendo no mundo que a gente tá, que nem esse velhinho aqui, ó, não contava pra ninguém. Então vamos junto. Se você concorda, se você discorda, deixa seu comentário aqui embaixo, vamos fomentar essa discussão, vamos desenvolver o que a gente chama de Jnana Yoga, o yoga do conhecimento. E coloca o comentário no comentário de alguém, manda esse vídeo pros seus amigos que concordem, que discordem disso aqui. E se inscreve no nosso canal se você gostar dos conteúdos. Antes de a gente começar e eu passar os conteúdos para você, a gente vai desenvolver mais esses conhecimentos na semana que vem. Então, dos dias 8, segunda-feira agora, ao dia 11, nós vamos ter várias lives aqui no canal para falar de chakras, desses centros de energia que a gente popularizou o conhecimento dentro de um monte de caminhos esotéricos, mas que são propriedade do caminho do yoga. Nós vamos falar de Tattva Shuddhi, da purificação dos elementos, nós vamos falar de Kundalini Yoga, nós vamos falar de Kundalini, nós vamos falar de todo esse arcabouço de conhecimento esotérico vindo da Índia e apropriado, deturpado e corrompido pelos ocidentais, como a gente adora fazer com tudo. Tipo sushi de hot dog, tipo pizza de estrogonofe, tipo, o que a gente faz aqui no Brasil? Tipo bolinho de feijoada, tipo, que mais? Ele tá colocando coxinha na pizza? Sim. Tipo pizza salgada com a borda de chocolate, né, Felipe Reina? Felipe é meu marido, pra quem não sabe, tá? Ele gosta dessa nojeira. Então, brincadeiras à parte, e entenda, brincadeiras são importantes pra gente poder respirar e deixar conteúdos sérios integrar na gente. Eu sei que é meio chato ficar explicando isso, mas aí tem gente que fala assim, mas eu tô falando de coisa tão séria. É um recurso pedagógico, gato. Vamos lá. Então, dos dias 8 ao dia 11, nós vamos ter várias lives pra falar desse tipo de conhecimento. Porque a gente tá preparando uma série de coisas pra você que quer de fato percorrer o Yoga Sadhana, o caminho do verdadeiro yoga,
preconizado pelos grandes mestres e mestras de outrora. E, para poder começar a falar disso tudo, eu gostaria de referendar algumas obras para você poder fundamentar esse conhecimento. Pode ser? Olha, então eu vou deixar uma lista aqui embaixo, mas só para você dar uma olhada em alguns desses livros. Começa com o Tantra Iluminado, do Christopher Wallace. Dá uma olhada, se você lê em inglês, nesse aqui, ó, Kundalini, The Energy of the Deep, da Lillian Silburn, que é muito bom sobre o assunto. Tem esse aqui, The Serpent Power, do Sir Arthur Avalon. E o nome dele, na verdade, é John Woodruff. E ele colocou o codinome de Arthur Avalon. Pois é. Mas é um ótimo livro. Confia em mim. Não leia nada do Ledbetter, tá? Os chakras, essa pataquada toda. Ó, de verdade, não confie nisso. Confia em mim. Um ótimo livro que tem uma excelente tradução em português e vai ser tema de uma das nossas lives nessa semana que vem. É esse aqui, ó, Raízes do Yoga, do James Mallinson. James Mallinson é um cara muito legal, viu? Vale muito a pena você dar uma olhada a respeito dele. Esse aqui também, se você ler em inglês, que é Agora, o volume 2, sobre Kundalini. Esse aqui também, The Path of Fire and Light, do Swami Rama. Esse aqui, Os Chakras, do Harish Johari. Bom, com isso aqui você tem um bom começo. Daí eu posso depois te passar Satchakra Nirupana, Malini Vijayotara Tantra, esses outros textos antigões, que são a raiz, a fundação desse conhecimento. Mas por hora, fica com esses. O James Mallinson, inclusive, vai te dar um ótimo mapa para saber em quais escrituras esses conhecimentos começaram e onde é que você vai olhar para ver onde isso tomou forma e tal. Aliás, se tem alguém que você pode confiar, que está fazendo um excelente trabalho de historiografia e de trabalho de arqueologia textual dentro dos textos da Índia, é o James Mallinson. Bom, vamos lá. Primeiro lugar, por que é que eu tô fazendo esse vídeo? Por que é que a gente vai fazer essas lives? Qual é o meu interesse que você saiba do conhecimento verdadeiro? A primeira coisa é porque quando uma ciência é desenvolvida para nos libertar do sofrimento, se ela é seguida a rigor, se ela é seguida como ela foi pensada, o resultado continua. Se ela é deturpada, o resultado desaparece. Todas essas ciências yógicas, todos esses yogas, essas meditações, disciplinas, formas de viver e de olhar para a realidade, têm como por objetivo nos livrar dos venenos da ignorância, da ganância, do medo da morte, nos livrar do sofrimento. Quando isso é mudado, quando isso não é praticado no rigor que se pede, o resultado não aparece. Kundalini é uma deusa furiosa. É a grande senhora do universo residindo nos nossos corpos e nas nossas mentes. Eu já explico o que isso significa simbolicamente, mas o que eu quero dizer é que essa é a energia primal que orienta a tudo e que nos aprisiona também na ideia de que nós somos esse corpo. É uma força furiosa e por isso identificada como uma serpente. Se ela é movimentada por meios escusos, hoje em dia tem um monte de gente falando de Kundalini. Eu ouvi até a Anitta falar que despertaram a Kundalini dela. Amiga, deixa eu te contar um negócio. Se você tivesse despertado a Kundalini, você não seria mais a Anitta. Mesmo. E eu não tô sendo moralista, eu não tô julgando sua vida, nada. É que, de fato, despertar essa energia muda quem nós somos. Mas não é muda quem nós somos para que, de repente, a gente se torne popstars de sucesso no mundo. É uma desconstrução tão arrasadora na estrutura do ego que o sujeito que, de fato, passa por esse caminho ou abandona o corpo que nem uma roupa velha, ou quando retorna iluminado. Existem despertares graduais da Kundalini, mas essa pessoa se torna orientada para a vida espiritual. Um Zé Mané, que nem eu, que teve modestos despertares dessa energia e que vem sendo orientado por um monte de mestres muito competentes, entrou em parafuso quando teve esses momentos de contato com essa força, esse samapati, essa integração. Então eu tô fazendo esse vídeo para que a gente entenda uma coisa. Em primeiro lugar, quase tudo do que está sendo dito sobre Kundalini por aí é lixo, é falso. Não, essas pessoas não estão despertando a Kundalini. E veja, não é que, terapeuticamente falando, essas pessoas que estão passando por terapia sexual, sei lá, treinamento com coach magnético, não tem algum benefício com isso. Eu acolho a dor dessas pessoas. Gente, eu tô sempre dizendo aqui, do ponto de vista da compaixão, qualquer coisa que te tirar do sofrimento, eu dou super joinha. Eu não sou mais o cara que eu costumava ser uns anos atrás, que dizia só na tradição existe salvação. Não sou mesmo. Meus amigos, inclusive, meus irmãos de Kula lá na Vimarcha, os meus irmãos mais próximos com quem eu converso mais, ficam estranhando, porque eu era o cara que defendia só na tradição existe caminho. Mas eu não acho que a tradição é pra todo mundo, mesmo. Porque ela exige tudo de você. Ela exige que você morra antes de morrer. Mas aí que tá. Não é porque o negócio te faz bem que você sabe tudo o que aquilo te produz de bem. Exemplo. Durante um bom tempo, as pessoas achavam que fazer trepanação na cabeça de uma pessoa com esquizofrenia era uma coisa que fazia super bem. Sabe por quê? Os psiquiatras da época furavam a cabeça de uma pessoa com um picador de gelo e, de repente, aquela pessoa que vivia em surto ficava calminha. Olha, tiramos ele do sofrimento. Sim, você tratou o efeito, mas a causa não foi movida e a custo do quê? Da pessoa
perder a constituição da sua identidade. O que as pessoas estão fazendo em nome de Kundalini e de despertar espiritual, quando ajuda, show, mas na maior parte das vezes é um band-aid diante de uma fratura exposta, quando não, um trabalho terrível sobre energias que essas pessoas não dominam e não conhecem. Algum dia eu vou falar algumas coisas sobre algumas pessoas que estão fazendo um trabalho com magnetismo. E o quanto isso é terrivelmente perigoso. Porque se for só charlatanismo, tá só enganando um monte de gente que deposita dinheiro, fé, tempo e esperança numa pessoa que não sabe nada, e se sabe, tá fazendo muito mal. Porque várias dessas pessoas vieram parar aqui conosco, dizendo, nossa, me senti muito mal, nossa, me senti esquisito, porque tá mexendo com forças que elas não entendem e não dominam. Eu já contei pra vocês, e tá aqui esses vídeos da minha experiência com Bhairava. O que significou pra um yogi dizer, eu vou sair do meu corpo pra ter uma experiência fora dele? O cara parou a vida dele, ele já era um yogi, que tem vídeo do cara meditando na neve, mesmo nível lá do Ishaputra, esse reel que eu fiz aqui, e ele disse, olha, eu tô em silêncio, ele escreveu pra mim, estou em silêncio, já faz uns 6 meses, daqui uns 8 meses me procura de novo, e aí eu vou ter condição de te passar algum conhecimento, que eu teria ido pra Shambhala, tá. Aqui, no Ocidente, a gente acha que experiência espiritual é um negócio vapt-vupt, que você faz um curso de final de semana e uau, abriu clarividência, mediunidade, os cambal. E quando funciona, essas pessoas ficam completamente alucinadas. Então, o que eu quero dizer sobre tudo isso é, Kundalini é uma energia seríssima, profunda, enraizada no corpo e que para ser desperta, de fato, depende de uma série de procedimentos iniciáticos e de uma série de disciplinas que a maior parte das pessoas que tá lá tremilicando no chão não faz nem ideia do que significa. Eu não tô com isso invalidando a veracidade da sua experiência e do bem-estar que você sentiu com ela. Eu estou só dizendo que com toda a segurança de um yogi praticante com 16 anos de prática, quase 17, eu posso afirmar com toda clareza que isso não é Kundalini. Então, o que é? Bom, vamos voltar um pouco no tempo, e eu vou responder mais isso lá nas lives dos dias 8 a 11, e se você não tá gostando do que eu tô falando, deixa suas perguntas e seus comentários, a gente vai conversar lá. Tenha calma e paciência, conhecimento profundo se constrói, não é vomitado assim. O que é a raiz desse conhecimento, né? Que a gente começa a falar de chakras, bindus, nadis, kundalini. Tudo isso começou muito tempo atrás lá na Índia, quando homens e mulheres muito valentes e abnegados resolveram, assim como o Buda, dizer assim, vou largar tudo o que eu conheço para saber qual é a origem da vida, o que é que eu tô fazendo aqui e como sair do sofrimento. E quem sabe eu encontro a resposta e beneficio todo mundo que eu amo. Então, o ato de meditar eu acho sim que é universal. Tanto que Joseph Campbell e outros grandes pensadores, o próprio Jung, vão dizer, olha, há registros mitológicos e psicológicos de coisas parecidas com a Kundalini em várias culturas. Então você tem, por exemplo, no culto aos orixás, a ideia, né, do Oxumaré e outros seres ligados à serpente. Você tem isso nos cultos à grande deusa Nakol, que dá... Enfim, várias tradições que cultuavam a serpente, vendo essa energia primária, reptilínea em nós. Mas quem catalogou isso? Por que eu toda hora falo da Índia, né? As pessoas falam, você tá falando como se a Índia tivesse o monopólio da espiritualidade. O próprio Yogananda fala isso. Nós não temos o monopólio dos santos, nem da espiritualidade. A questão é que a Índia fez de espiritualidade uma ciência, ao longo de muitos séculos. Então, não só esses homens e mulheres largavam tudo para investigar a natureza do ser, mas eles anotavam e comparavam e discutiam e debatiam num campo muito fértil que durante muitos séculos, até a chegada do cristianismo na Índia, permitiu que houvesse pontos de vista sobre tudo, que esses pontos de vista opostos debatessem, desconstruíssem, redarguissem entre si e, ao comparar essas experiências, chegasse a um lugar comum, a um denominador comum. Então o que a gente tem na Índia de muito precioso e talvez único é uma quantidade de informação armazenada que as outras culturas, ou porque transmitiam por tradição oral, ou porque outras culturas, tipo o cristianismo, foram lá e dizimaram seu saber, se perdeu. Então, não é que a Kundalini seja uma experiência que seja só possível para yogis. Vários yogis, inclusive, identificaram em pessoas que aparentemente estariam em surto um processo de despertar dessa energia primal. Mas isso não significa que você possa fazer isso por indução de alguém. Dando um salto no tempo, de acordo com as tradições tântricas, que foi onde isso se desenvolveu, você tem 3 jeitos de despertar essa força. São os upayas, né, os meios hábeis. Você pode fazer isso pela prática densa com o corpo, isto é, com pranayama, exercício respiratório e concentração meditativa. Você pode fazer isso pela mente, através de mantras e de um poder de concentração muito profundo, e você pode fazer isso através do samadhi, do estado de supraconsciência que te catapulte lá quando você se identifica com o seu ser. Há um quarto e secreto modo que é pela indução de uma terceira pessoa. Não é um coach magnético, não é uma coacha.
te fazendo tremelicar. Sabe o único tipo que pode te dar Anupaya, o jeito de despertar Kundalini automaticamente? Um iluminado, alguém que não tem um rastro sequer de ego nem de sofrimento no corpo. Ele pode olhar pra você e falar assim, blimba! Não sei se é isso que ele fala, mas é assim que a coisa acontece. Nos textos de gente que praticou isso nos últimos 5.000 anos. Kundalini é o nome que analogicamente os tântricos, que não tem nada a ver com sexo tântrico, com energia tântrica, vamos falar mais disso na live, desenvolveram para chamar a energia do universo inteiro concentrada num único ponto dentro de você. Há uma coisa dentro dos conhecimentos yógicos que é bastante basilar para todos nós, que é aquilo que está para o micro também está para o macro. O meu corpo é reflexo do universo inteiro, o universo é reflexo do meu corpo. Por isso, inclusive, os templos do sul da Índia são construídos dessa forma, a imitar o corpo humano. E também imitam o céu. Porque o que está nos astros está no templo, que também está no templo deste corpo. Tudo é um reflexo em escalas, né? Do micro para o macro. Se nós tivéssemos que sintetizar todos os elementos químicos que existem no universo, toda a tabela periódica e os elementos ainda não descobertos, bem como também todas as energias psíquicas possíveis, todos os afetos e desafetos e humores e lembranças e possibilidades cognitivas do universo em um único nome, o nome dessa coisa, dessa força que anima o universo, seria Shakti, a energia da grande deusa. Quando ela é posta para movimentar o mundo, ela é prana, ela é o sopro, o alento, identificado, por exemplo, nas tradições abraâmicas como então Deus soprou a vida sobre Adão e fez ele viver, né? Então o hálito de Deus nos deu o ânimo. Então esse pneuma, né? Esse pleroma, essa força que está ligada ao respirar é identificada como prana, como a energia vital que nos anima. O nome disso, como no macro universo, é Shri, sagrada, prana, a energia, Shakti, é o poder da grande deusa transformado em energia. Essa é a energia que anima todas as coisas, mantém a gravidade, o tempo, o espaço, a órbita dos planetas, o movimento dos átomos, a transformação das moléculas, enfim. E dentro de nós, essa força está encerrada na base da nossa coluna, em Muladhara Chakra, isto é, ali na raiz, onde está encerrado o nosso senso de sobrevivência. Esta energia basal e primordial, Mahakundalini, é chamada de coiled, enrolada, né? Ela está enrolada na base da coluna, como no sentido de ela tá presa ali, ela tá entremeada ali. Ela é a força que te anima a viver, ela te dá o âmbito de viver, a força de vontade, né? O ímpeto da vida, mas ela também te prende no corpo. Analogicamente, assim como o oxigênio. Olha que coisa maravilhosa. Essa observação que os yogis fizeram de que, por exemplo, aquilo que nos dá vida também nos prende a vida e nos mata, paradoxalmente, corresponde inclusive ao conhecimento científico de que o oxigênio que a gente respira e que é essencial para a nossa vida, é essencial para que nosso corpo funcione, para que as nossas células produzam energia, esse mesmo oxigênio é o que vai oxidar as células e permitir que elas façam apoptose, que as células morram. É o mesmo ar que te dá vida que enferruja teu corpo, que vai apodrecendo esse corpo a ponto de fazer ele morrer. Essa energia, Kundalini, então, está associada a esse ato de conceder e tirar a vida. É a deusa do universo morando selvagemente na base da sua coluna. Ela foi associada com a energia sexual em alguns caminhos? Foi. Christopher Wallace, por exemplo, fala bastante disso, tem alguns ritos, e ele fala com bastante clareza, ele e outros acadêmicos, bem como todos os gurus que eu conheço, e os textos tântricos, que existe uma prática com energia sexual, Maithuna, que é conduzida por gurus e que faz que a energia Kundalini seja despertada e você se emancipe espiritualmente em um rito sexual com um parceiro ou uma parceira orientados por um guru. Mas isso é um rito tântrico dentro de centenas, talvez milhares de outros, e que é recomendado para pouquíssimas pessoas e que não é sobre ter orgasmos múltiplos, não. É você meditar em relação sexual, observando os fenômenos do corpo até que você se ilumine. Tem nada a ver com orgasmos múltiplos. A bem da verdade é que, eu falei até no outro vídeo, mas esse cara aqui, ó, Pierre Bernard. Esse mano aqui que é o The First American Yogi. Sendo The First American qualquer coisa, tava zicando o rolê. Foi pra Índia, aprendeu algumas coisas com alguns mestres e diferente do Arthur Avalon, o John Woodruff, não se submeteu às disciplinas de um guru.
Ele aprendeu algumas coisas, fez algumas práticas com alguns Hatha Yogis e saiu por aí pervertendo, destruindo tudo, transformando isso nisso que a gente conhece hoje como Neo-Tantra, esse Tantra sexualizado que depois se popularizou muito graças ao Osho e essa galera toda. De novo, se você faz a meditação do Osho, se você faz Neo-Tantra, você tem um terapeuta tântrico que apertou uns plugs em você, você sentiu um tremelico maravilhoso, eu não tô invalidando a beleza da tua experiência com o teu corpo, teu orgasmo múltiplo, o que quer que seja. O que isso tem a ver com Kundalini é nada. O que é Kundalini é essa energia primordial que te prende no corpo e que quando você, sob orientação de um guru, faz práticas muito sérias e profundas, você aprende a fazer com que ela suba. Isto é, a mesma energia que te prendia no corpo agora será veículo e mecanismo para sua iluminação, para sua libertação. Muito posteriormente, isso vai ser associado aos chakras, a gente fala disso lá nas lives, a gente vai explicar isso melhor. Mas basicamente o que eu estou tentando te dizer é, Kundalini é, dentro da rede de conhecimentos do yoga, o caminho analógico pelo qual a gente fala sobre despertar da consciência. E isso não é algo simples de se adquirir. Se você quer uma equivalência da radicalidade dessa experiência, dessa forma febril, visceral dessa experiência que te faz de fato morrer antes de morrer, dentro do Ocidente, leia A Noite Escura da Alma, de São João da Cruz. É disso que ele está falando lá quando ele fala daquela escada secreta que você sobe naquela noite escura de ditosa aventura. Então, você nunca leu A Noite Escura da Alma, tem um curso que a gente está terminando agora no Raja Yoga, vai estar disponível lá na nossa plataforma, mas é sobre isso que ele está falando, esse febril relacionamento com Deus, na linguagem cristã, que vai te demolir por dentro. Isso não é algo que um terapeuta possa fazer por você. A bem da verdade é que um Satguru, um verdadeiro mestre, pode te dar o caminho para isso. Mas se ele não te der a Anupaya, se ele não te der o despertar total, ele não vai fazer isso por você, ele vai te dar mecanismo para você fazer. Só que isso leva anos. Não é algo para se fazer no final de semana. E olha, meus mestres, e eu venho estudando com grandes yogis há alguns anos, me deram mecanismos para saber a diferença entre um surto psicótico, entre despertar de verdade da Kundalini. Raramente. Olha, eu achei 2 pessoas, de todas as pessoas que estavam dizendo que estavam tendo despertares espirituais e vieram me procurar, só 2 pessoas estavam tendo de fato um verdadeiro processo energético de catarse, de um catalisador espiritual, por assim dizer. As outras pessoas estavam em algum processo de surto, dado por traumas, dado por medos, dado por um monte de coisa. Eu te expliquei o que é Kundalini, mas a gente vai falar muito mais disso nas lives do dia 8 ao dia 11, e a gente vai te mostrar o caminho seguro dessa escada secreta, o que você pode fazer sem iniciação, sem se comprometer com alguma organização nem nada, mas o que de mais seguro você pode fazer sob a instrução de alguém que percorreu esse caminho junto dos mestres. Se você discorda de mim, vamos conversar disso nas lives. Mas de verdade, toma cuidado com o que você chama de despertar espiritual, despertar da Kundalini, para você não se machucar, porque não são raras as pessoas que se arrebentam nesse processo. Até mais.